agradeço o convite da Brand por esse evento. Estava até ontem, eu, o Denis, a Gabi, a minha companheira, a gente estava naquele hotel imperial lá que a gente está hospedado e até falando, olha só, né, onde as drogas nos levaram, né? Então, obrigado pelo convite. Não pude vir ontem, me desculpa aí pelas apresentações que, pelo que eu vi, foram bem bacanas, mas eu tive que trabalhar, a gente veio ontem à noite, espero hoje recuperar um pouco aí dos papos e dos ilícitos perdidos. Eu sou jornalista, né? Fiz um mestrado em História na USP, meu mestrado foi sobre drogas e esquerda no Brasil, né? Faço parte do NEIR, da BESUP, do GEDS também, Grupo de Estudos Drogas e Sociedades, lá do pessoal de São Paulo, essas articulações de pesquisadores, e também do coletivo DAR, né? O coletivo Desentorpecendo a Razão, que foi fundado em 2009 e é um dos organizadores da Marcha da Maconha de São Paulo, né? A gente também compõe a Frente Drogas e Direitos Humanos aí que o Dudu apresentou. Então a gente tem esse nome a partir de um texto da juíza aposentada Maria Lúcia Carandi, que somente uma razão entorpecida pode justificar os efeitos, sob a desculpa da saúde pública, pode aceitar tantos efeitos nefastos que a proibição das drogas traz, né? A gente parte do princípio que as drogas não são boas nem ruins, né, que seus efeitos variam de acordo com o seu uso e que o problema está na proibição, né? Então, somos um grupo que defende a legalização de todas as drogas, somos apartidários, horizontais também, né? E com o tempo fomos caminhando numa definição também que a gente se coloca aí como anticapitalistas e autônomos também, né? Autônomos frente a Estado e a mercado, né? A partir da concepção que não basta também uma regulamentação justa de drogas num mundo injusto, né? Então, a gente tem se articulado com uma série de outros movimentos, uma série de outras questões, inclusive a questão da desmilitarização da polícia, aí a gente está bastante envolvido nisso também. Mas como o nome dessa mesa é Direitos dos Usuários, né? E evidentemente isso é um aspecto bastante importante na nossa formulação, na nossa atuação, mas a gente não busca necessariamente se inserir no debate público a partir desse ponto de vista, né? Obviamente, isso é um dos aspectos do argumento, a questão do livre dispor dos corpos, mas os efeitos da proibição, na verdade, eles afetam a toda a sociedade, né? E a nossa discussão, a defesa da mudança de mentalidade, é no sentido de trazer a discussão para todas as pessoas e para entenderem que a questão de você ser usuário ou não é da sua esfera individual e é o que menos deveria importar nesse debate, né? Assim como se uma substância é forte ou fraca, boa ou ruim, tipo, isso não tem a menor relevância no debate de política, né? Então, a proibição das drogas, acho que isso já deve ter sido bastante debatido aqui, né? Mas ela representa uma série de efeitos. A ingerência do Estado sobre a vida privada, ela gera a violência do mercado ilegal, ela gera a violência estatal seletiva e a criminalização dos pobres, ela gera encarceramento em massa, ela gera racismo, preconceito e estigma, problemas de saúde em decorrência do descontrole sobre a qualidade das substâncias, ausência de informação, prevenção e tratamento adequados. Ela traz retrocesso na luta antimanicomial, impedimento da pesquisa e dos usos medicinais, impedimento dos usos religiosos, corrupção em todas as esferas, militarização, etc., etc., né? Então, isso diz respeito a todo mundo, aos usuários de drogas e a não, né? Basicamente, você está... Não tem muitos lados nessa questão, né? Você está de um lado, você está de outro, infelizmente. Mas como essa questão da crítica à proibição acho que já foi aprofundada aqui e que a gente pode até debater um pouco a questão da conjuntura no espaço para as perguntas e tal, eu pensei mais uma exposição focando um pouco as origens da Marcha da Maconha, né? Até pesquisei um pouco isso na minha dissertação de mestrado, mesmo não sendo o objetivo central, e acho que isso é, na verdade, uma pesquisa que ainda precisa ser realmente feita mesmo mais a fundo, apesar de alguns esforços até do Sérgio Vidal, que está aqui, do Mauro Leno, de algumas pessoas nesse sentido, mas de ser feito mesmo um itinerário mais profundo de onde vem a marcha. Então, a minha ideia é só fazer alguns comentários a respeito disso, não é também fazer um histórico do antiproibicionismo, que é bastante mais amplo e tal, né? Mas o Oswaldo Pessoa Júnior, que era um militante e hoje ele é professor da USP, ele identifica no final dos 70, o início dos anos 70, um debate público mesmo sobre a questão das políticas de drogas no Brasil, né? Esse era um momento de abertura ali, de fim daquela forma de ditadura, né, que foi substituída pela atual, e também a discussão da anistia, a volta dos exilados, né, e que estavam bastante influenciados pelos movimentos civis europeus,
Então, vivia-se um momento de colocação dessas questões de novo na cena pública, né? O feminismo, o pacifismo, o ambientalismo, o aborto, liberdade sexual, questionamento da família, contra a cultura. E dentro disso, a questão da legalização da maconha também começou a ser problematizada mais em termos de mudança de política mesmo, etc., né? O Brasil já vivia nos anos 70 uma mudança importante dentro dos setores aí de esquerda, combativos e que buscavam em diferentes bandeiras e de diferentes formas de atuação mudar a sociedade, né? Que eu vejo como as origens da Marcha da Maconha nesse campo, né? Então, se entre fim dos anos 60, principalmente pós AI-5, se priorizou a tática da luta armada, né? Isso teve implicações muito claras sobre a forma como esses grupos se organizavam, hierarquizados, disciplinados, com um ideal de sacrifício, um ideal de moral, né? Pouca ênfase nas questões das liberdades individuais. Se isso deu a tônica, né? Nos anos 60 e 70, já em meados dos anos 70, com a ditadura mesmo destruindo essas organizações armadas, e isso começou a ser recolocado de outra forma, né? Surge a chamada nova esquerda, né? O feminismo, o movimento negro, o movimento homossexual, então que eram movimentos que discutiam a questão dos direitos, a questão do preconceito, a questão da liberdade individual, né? Sem deslocar isso de uma discussão sobre sociedade, sobre desigualdade, mas dando ênfase também a isso, né? Mesmo assim, nenhum desses, o que eu pude constatar na minha pesquisa, que também nesses movimentos a questão das drogas não era central, né? Não era de grande relevância. Mas aí no início dos anos 80 é que começam a surgir realmente os primeiros grupos que se colocam como antiproibicionistas, em geral grupos de jovens e etc., né? Eles têm inspiração, então, nessa nova esquerda, né, no feminismo, movimento negro, etc., mas também buscam resgatar um pouco dessa discussão sobre corpo, sobre prazer, sobre experimentação, isso é um pouco que o Luiz Paulo colocou, que vinha da contracultura no Brasil e que no Brasil ficou bastante separada da esquerda, né? Foram considerados os desbundados de um lado e os militantes da luta armada de outro, né? Então, esses pequenos grupos antiproibicionistas começaram a surgir, de alguma forma acabavam unindo um pouco dessas perspectivas, né? A transformação social e as discussões mais arejadas desses outros setores, né? Além disso, era um momento de surgimento do PT, né? Um encantamento com aquelas possibilidades que o PT abria, né? E que, enfim, né? E havia também a imprensa alternativa, né, que também era um movimento importante ali dentro da discussão, jornais como Repórter, Inimigo do Rei, Lampião, Movimento, o Co-Jornal, uma série de pequenas publicações em que a discussão de contracultura, de drogas, era bastante forte, né? E mesmo no interior do PT começou pequenos grupos minoritários e indivíduos que começavam a discutir isso, né? Segundo o Oswaldo Pessoa, que eu citei mesmo, a primeira manifestação pública pela legalização da maconha aconteceu em 80, na USP, né, no Largo São Francisco. Teria tido um debate, umas 300 e tantas pessoas, inclusive o Jorge Maltner, e eu até tive acesso a uma cópia desse debate, discuto na minha dissertação, depois quem quiser dar uma olhada lá, da transcrição disso. E também começaram a se organizar alguns outros eventos, na PUC de São Paulo, no Rio de Janeiro, na UFRJ, no Rio de Janeiro formou-se o grupo Maria Sabina, em Porto Alegre um grupo Anistia para Maria, uma série de pequenas iniciativas em São Paulo também. Depois, em 83, formou-se o grupo do SOS Maconheiro, né, que tentava prestar um auxílio jurídico. Então, foram pequenas iniciativas de grupos, geralmente de jovens, que começaram a colocar isso na cena nos anos 80. Dentro do PT também existiram algumas candidaturas que colocavam isso, debatiam a legalização da maconha. O Henrique Carneiro, depois que é o meu orientador, em 86 também se candidatou com essa bandeira e lançou um manifesto pela descriminalização da maconha em 86, que tinha diversas assinaturas do Sirques, Arrigo Barnabé, Décio Pinhatari, Gabeira, Florestan Fernandes, Hermeto Pascoal, Jades Macalé, Jorge Maltner, José Genuíno, Zé Celso. Então, recebeu apoio do Suplicy, esse movimento também, então teve uma certa repercussão. Eles iam lançar esse manifesto no Teatro Municipal, tentaram fazer isso, foram todos presos, né? Mas
a contextualização que eu faço na minha pesquisa, que nos anos 80, basicamente, a tônica mesmo da política brasileira, sobretudo de esquerda, era mais ou menos dada pelo PT, né? E só em 86, 6 anos depois da sua fundação, foi que um documento oficial do PT falou sobre drogas, né? E isso dizendo que o comércio de drogas era uma forma antissocial de sobrevivência dos setores marginalizados, né? Então, também não era um tema muito debatido, apesar das exceções. Até temos aqui o Fábio Mesquita, que participou de uma iniciativa pioneira na Prefeitura de Santos, que discutia redução de danos, discutia luta antimanicomial. Então, haviam setores no PT, depois, mais para os anos 90, Paulo Teixeira, Marcos Rolim, que discutiam essa questão, mas eram marginalizados, né? E também o PT acabou se tornando cada vez mais eleitoral, né, e cada vez se afastando dos temas polêmicos, né? Nisso, a discussão, né, do antiproibicionismo acabou ficando mais nesses grupos de redução de danos, que são também uma forma de ativismo e que também precisa ser melhor conectada com essa história da Marcha da Maconha, né, que são parte disso também. Mas acabou havendo mesmo uma certa desmobilização em torno do tema que, de fato, nunca tinha chegado a ser mesmo algo de massa, né? Só mais com a consolidação da internet, que esse cenário começa a mudar, né? Com a difusão da internet, começa a ganhar força com a produção de informação, com a cultura canábica que se gera em torno disso. O Grow Room, em 2002, né, um fórum de internet que foi criado, foi bastante importante nisso, nos usuários trocarem experiências pela internet e tal. E ele, sim, a partir daí, né, já tinha havido algumas passeatas, tanto essas dos anos 80, como em São Paulo teve a Passeata Verde de 2003, 2004, a Psicotrópicos, né, fez marchas no Rio de Janeiro em 2004. Em 2006 foi feito um movimento pela legalização, movimento nacional pela legalização das drogas, que fez uma pequena marcha no Rio de Janeiro. Em Porto Alegre eles fizeram o Dia Mundial pela Legalização da Maconha, em 2006 também, daí surge o Coletivo Participativo. Então, existiu uma série de iniciativas já descentralizadas surgindo, tentando recolocar de fato isso na pauta, né? Mas é inspirado numa mobilização internacional, que é a Global Marijuana March, né, que foi criado em 99 por ativistas californianos que queriam internacionalizar a Million Marijuana March, que já acontecia nos Estados Unidos desde 94, né? Foi com a ideia inspirado nisso que em 2007 um pessoal, sobretudo que se conversava pelo Grow Room, faz a Marcha da Maconha no Rio de Janeiro, né, com esse nome, né, Marcha da Maconha, e que reuniu cerca de 1.000 pessoas, né, nessa primeira manifestação com esse nome, criaram um site, criaram um logotipo, né, e já no ano seguinte, 12 cidades, né, de 2007 para 2008, 12 cidades se organizaram, tentaram marchar em 2008, né, porque a partir daí começou as proibições em relação à marcha da maconha. Então, dessas 12, só 9 foram proibidas, né. Então, a partir disso, a marcha começa a se organizar pelo Brasil, né, e de forma bastante interessante, de forma bem horizontal, em rede, sem instâncias deliberativas nacionais, sem coordenação, sem cargos, sem grandes amarras, né, e acho que ela é tributar um pouco dessa trajetória da esquerda, um pouco dessa trajetória da redução de danos, né, e a partir daí ela começa a crescer mesmo, a se consolidar no debate nacional, né. Então a marcha enfrentou a sua proibição, né. Em 2011, 21 cidades tentaram marchar, houve repressão em muitas delas, mas a repercussão grande sobre isso, a articulação de Marcha da Liberdade em resposta a isso, em mais de 40 cidades, né, isso levou o STF a finalmente decidir pelo óbvio, que não poderia haver proibição judicial à Marcha da Maconha, né. Então, acho que esse também foi um ponto de virada aí bastante importante para a história recente aí da Marcha da Maconha, que realmente conseguiu sair da defensiva, parar de marchar para ter o direito de marchar e conseguir começar a colocar as suas proposições, né. Em São Paulo, a gente, esse ano, o nosso lema de 2013 foi a proibição mata, legalize a vida, né. Então, nessa tentativa exatamente de não só se contrapor a um discurso repressor do poder, mas de propor alternativas também, de falar na positiva de um novo cenário, né. Então, esse ano de 2013, a gente marchou em 43 cidades, né, grandes marchas muito mais relevantes, cerca de 10 mil pessoas em São Paulo, mais umas 10 mil no Rio de Janeiro, outras marchas grandes, Fortaleza, Salvador. Então, o tema passou mesmo a fazer parte da agenda nacional, começaram a surgir uma série de coletivos e descentralizados e menores, ou ligados a movimentos ou não, a grupos estudantis, os partidos, os movimentos sociais passaram a discutir muito mais a questão, né?
E acho que, inclusive, essa reação forte que vem acontecendo dos setores aí conservadores também acho que faz parte desse cenário, né? Um lado reage com mais força, o outro também não vai se colocar, né? Mas eu acho que o cenário é esse, assim, a gente pode discutir um pouco mais especificamente agora no debate, se vocês quiserem, a situação do cenário específico da conjuntura de drogas, mas acho que até a gente costuma usar uma citação do Gandhi, né, que é atribuída ao Gandhi, né, que ele fala que primeiro te ignoram, depois te ridicularizam, aí eles te atacam, e aí depois, enfim, você vence, né? Eu acho que a gente já passou da fase que a gente era ignorado, a gente já passou muito da fase que também éramos um movimento ridicularizado, que recebia risadas simplesmente, fomos bastante atacados e acho que saímos só fortalecidos disso, né? Então acho que agora só resta que a nossa vitória mesmo, né?